o homem que perdeu tudo 3 vezes e mesmo assim criou a Lego, o maior império de brinquedos do mundo. Quando se fala em Lego, o mundo enxerga bilhões de blocos coloridos, fábricas modernas, parques temáticos e um valor de mercado que ultrapassa dezenas de bilhões de dólares. Mas quase ninguém imagina que esse império nasceu do silêncio de uma oficina destruída, do cheiro de madeira queimada e da solidão de um homem que precisou sentar na cadeira do CEO muito antes de saber que estava construindo um império. O nome dele era Ole Kirk Christiansen, um carpinteiro dinamarquês que perdeu a esposa, perdeu o negócio, perdeu a casa e ainda assim decidiu não desistir. Porque naquele momento, desistir não significava apenas falhar nos negócios. Significava abandonar seus filhos, abandonar sua dignidade e aceitar que o mundo havia vencido. Ole nasceu em uma pequena vila chamada Fjuskov, na Dinamarca. Era um de 13 filhos em uma família pobre, onde trabalho duro não era escolha, era a sobrevivência. Ainda jovem, tornou-se aprendiz do irmão mais velho e aprendeu carpintaria. Madeira, ferramentas simples, mãos calejadas e longas horas de trabalho. Nada de glamour, nada de atalhos. Mas havia algo ali que o diferenciava. Ole não aceitava fazer algo apenas aceitável. Desde cedo carregava uma obsessão silenciosa pela qualidade. Uma ideia simples, mas perigosa para quem vive à margem. Only the best is worthy. Apenas o melhor é digno. Essa frase ainda não era um lema, era um fardo. Depois de anos economizando, Ole abriu sua própria oficina em Billund. Casou-se com Kirsten Sorensen, construiu uma família e teve 3 filhos. A vida parecia finalmente entrar nos trilhos. O negócio crescia devagar, mas crescia. Até que o dia em que tudo virou fumaça. Um descuido infantil, uma pilha de lascas de madeira, uma faísca e a oficina, junto com a casa da família, foi consumida pelo fogo. Em minutos, o que levou anos para ser construído, desapareceu. Ole sobreviveu, a família sobreviveu, e isso foi tudo o que sobrou. Eles reconstruíram, Ole voltou a trabalhar, um 4º filho nasceu. Parecia que o pior havia passado, mas o mundo ainda não tinha terminado com ele. A Grande Depressão chegou como um soco silencioso. Clientes sumiram, encomendas cessaram, o dinheiro acabou. No mesmo ano em que perdeu o negócio, Ole perdeu a esposa. De uma vez só, ele se viu viúvo, desempregado e responsável por 4 filhos pequenos. Não havia discursos motivacionais, não havia investidores, só contas, fome e noites longas demais. Foi nesse ponto que algo mudou, não no mercado, dentro dele. Ole olhou para as sobras de madeira espalhadas pela oficina e decidiu fazer brinquedos simples para os filhos. Carrinhos, animais, pequenas figuras, nada grandioso. Mas quando viu o brilho nos olhos das crianças, percebeu algo que os números não mostravam. Em um mundo em crise, brinquedos baratos não eram supérfluos, eram esperança. E foi ali que nasceu uma decisão que poderia custar tudo. Apostar em brinquedos quando o mundo dizia para desistir. Ole e seu filho, Gottfried, começaram a produzir brinquedos de madeira. O trabalho era árduo, as vendas eram instáveis, o negócio chegou à beira da falência. A própria família ofereceu ajuda, com uma condição humilhante: parar de fabricar brinquedos e arrumar um emprego de verdade. Ole recusou, não por teimosia cega, mas porque abrir mão daquela ideia significava abrir mão de si mesmo. Ele preferiu continuar pequeno do que se tornar alguém que não reconhecia no espelho. Aos poucos, a reputação cresceu, a qualidade era impecável. Um lojista de fora da cidade fez um grande pedido para o Natal. Ole acreditou que aquele seria o ponto de virada. Recontratou funcionários, trabalhou dia e noite, produziu tudo no prazo, até que uma carta chegou. O lojista havia falido, não compraria nada. O Natal estava ameaçado, a comida também. Gottfried perguntou o que fariam. Ole respondeu sem hesitar. Ele mesmo venderia os brinquedos, porta a porta. Não era um vendedor nato, mas vendeu tudo. E naquele Natal não faltou comida, nem dignidade. 2 anos depois, o negócio ainda lutava para sobreviver. Ole percebeu que precisava de algo mais. Um nome. Algo simples, memorável, forte. Assim nasceu Lego, inspirado na expressão dinamarquesa Leg Godt, brincar bem. Sem saber, Ole havia criado uma palavra que também significava, em latim, eu construo. O destino gosta dessas ironias. A empresa cresceu, passou a produzir dezenas de brinquedos diferentes, até que, mais uma vez, o mundo decidiu testar seus limites. A Alemanha invadiu a Dinamarca. A economia entrou em colapso, e como se fosse um roteiro cruel repetido, um incêndio destruiu novamente a oficina. Desenhos, moldes, tudo virou cinzas, pela 3ª vez.
Ollie sentou em meio aos descombros e pensou em desistir. Qualquer pessoa pensaria. Mas havia crianças, funcionários, responsabilidades. A cadeira do CEO não permite colapsos longos, apenas decisões difíceis. Foi então que Ollie viu algo que ninguém levava a sério: uma máquina de moldagem de plástico. Em plena Segunda Guerra, fabricantes buscavam alternativas baratas. O plástico parecia frágil, sem alma, indigno. Lojistas diziam que crianças nunca brincariam com algo tão simples. Ollie viu diferente. Ele havia visto um brinquedo chamado Kittycraft Self-Locking Bricks. Algo ali fazia sentido, não pelo material, mas pela ideia. Construir, reconstruir, combinar. Ele apostou tudo novamente. Os primeiros blocos falharam, não encaixavam direito. As crianças não se interessavam. As vendas eram ruins, mas Ollie insistiu. Gottfried, enquanto isso, viajava, observava o mercado, escutava mais do que falava. Em uma feira na Inglaterra, ouviu uma crítica que mudaria tudo. Não existe sistema nos brinquedos. Tudo é solução pronta. Essa frase ecoou. Se não havia sistema, eles criariam um. Assim nasceu o System in Play, um conceito simples e revolucionário. Blocos que se conectavam, conjuntos que se complementavam, imaginação sem limites. Em 1958, eles aperfeiçoaram o design, um sistema de pinos e tubos que permitia encaixes firmes e reutilizáveis. As crianças finalmente entenderam, as vendas explodiram, mas o preço veio rápido demais. Um mês após o novo design ser lançado, Ollie sofreu um ataque cardíaco e morreu, aos 66 anos. O homem que sobreviveu à falência, luto e 3 incêndios, não viveu para ver o império completo. A cadeira do CEO passou para Gottfried. 2 anos depois, um raio atingiu o depósito de brinquedos de madeira. Tudo queimou. Gottfried tomou uma decisão que encerrava um ciclo. Nunca mais madeira, apenas plástico. Houve conflitos familiares. Ele comprou a parte dos irmãos, assumiu sozinho o peso do legado. Expandiu a empresa, construiu um aeroporto, levou a Lego para os Estados Unidos, criou parques temáticos, manuais, figuras, universos. Nos anos 90, a empresa dominava quase 80% do mercado. Licenciou marcas globais, se tornou sinônimo de criatividade. Hoje a Lego é a maior empresa de brinquedos do mundo, mais valiosa do que concorrentes históricos, mais poderosa do que Ollie jamais poderia imaginar naquela oficina silenciosa. Mas o verdadeiro legado não está nos blocos, está na decisão de reconstruir, repetidas vezes, quando tudo diz para parar. Está na coragem de sentar na cadeira do CEO, mesmo quando não há garantia de vitória. Se histórias como essa fazem sentido para você, se entender os bastidores dos negócios, da liderança e das grandes empresas te ajuda a enxergar o mundo com mais clareza, vale continuar acompanhando, porque toda grande corporação nasce de decisões feitas no silêncio, e algumas cadeiras custam tudo.